Sexta-feira, 12 de junho de 2026. A inflação oficial do país subiu 0,58% em maio. O resultado representa desaceleração de 0,09 ponto percentual na comparação com abril. O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais pressionou o IPCA e respondeu sozinho por 0,29 ponto percentual da inflação do mês passado. Na sequência aparecem habitação e saúde e cuidados pessoais. No acumulado do ano, o indicador registra elevação de 3,20%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O governo pretende editar uma medida provisória para atender a uma parte dos produtores rurais que precisam renegociar dívidas acumuladas por causa de eventos climáticos extremos ou quedas acentuadas nos preços agrícolas. A iniciativa é uma reação à aprovação pelo Senado de um projeto com a mesma finalidade, que tem custo estimado de 140 bilhões de reais em 13 anos. Segundo o jornal Valor Econômico, a iniciativa do Planalto pode ser anunciada no dia 1º de julho com o Plano Safra. Os Estados Unidos e o Irã estão mais perto de assinar um acordo para interromper a guerra e reabrir o Estreito de Hormuz, segundo autoridades ouvidas pelas agências Bloomberg e Reuters. As fontes afirmaram que a assinatura do pacto pode ocorrer no domingo em Genebra, na Suíça. A imprensa estatal iraniana, no entanto, informou que a informação é falsa. E a população da Crimeia tem sofrido com a escassez de combustíveis desde que a Ucrânia deu início no mês passado a uma onda de ataques contra refinarias, armazéns e oleodutos na península anexada pela Rússia em 2014. Motoristas formam longas filas nos postos e, quando conseguem o combustível, precisam respeitar a cota de 20 litros por veículo. O governo russo reconheceu a gravidade da situação e prometeu normalizar o abastecimento. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esporte. E sextou, 12 de junho de 2026, um 12 de junho com toda a repercussão de abertura de Copa do Mundo, a preparação da seleção brasileira para a estreia na competição amanhã, às 7 da noite, contra o Marrocos. Então vamos começar falando do time verde e amarelo. Ajuste nas bolas paradas, observações de variação, manutenção de estrutura com os mais experientes. O técnico Carlo Ancelotti comandou ontem o penúltimo treino da seleção, visando a estreia na Copa. Diante do Marrocos, ele repetiu a escalação com Danilo pelo lado direito, Alexandro pelo lado esquerdo, Matheus Cunha e Paquetá na frente, com algumas variações. Alô, alô, torcedor do Bugre, amanhã às 11 da matina contra o Caxias, é jogo decisivo, é jogo de 6 pontos, o Brinco de Ouro vai estar lotado, eu tenho certeza disso. Apesar da chuva, baixa temperatura, o bugrino está animado com a campanha de liderança na Série C do Campeonato Brasileiro. E falando em Série C, além do Guarani, a Inter de Limeira também representa a região no final de semana. O Leão estará em Belém, lá no domingo, às 4 da tarde, para enfrentar o Paysandu na Curuzu. Trazer então um boletim rapidinho de Gabriel Dudziak falando do primeiro dia de Copa do Mundo e, lógico, a preparação para os 2 jogos de hoje, os jogos que vão movimentar o segundo dia de Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Dudziak. A Copa do Mundo de 2026 começou com vitória do México contra a África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. O primeiro gol do Mundial veio logo aos 8 minutos, com o mexicano Julián Quiñones após roubada de bola no campo de ataque.
Já aos 22 minutos do segundo tempo, o centroavante Raul Jiménez ampliou a vantagem do México. Pouco depois, 2 atletas sul-africanos foram expulsos e, no fim, um jogador dos donos da casa também. Placar final, México 2, África do Sul 0. Hoje jogam as outras 2 anfitriãs da Copa. Às 4 da tarde, o Canadá encara a Bósnia e Herzegovina pelo Grupo B. Já às 10 da noite, pelo Grupo D, os Estados Unidos enfrentam o Paraguai. Boa, Gabriel. E já nós vamos bater um papo, fazer uma resenha aqui com o Fábio Scheibe acerca do primeiro dia de Copa do Mundo e, claro, a preparação das seleções para os jogos de hoje. Fórmula 1, a primeira sessão do inaugural GP de Barcelona-Catalunha terminou hoje pela manhã com George Russell à frente. O inglês liderou o primeiro treino livre no circuito de Barcelona, à frente de Oscar Piastri, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 12º lugar. O GP de Barcelona-Catalunha vai ser disputado, olha só, no domingo, às 10 da manhã. E já também vamos falar da Ponte Preta e temos convidado especial aqui falando de Macaca e de outros assuntos também, já eu vou apresentar. Vamos falar da Macaca que hoje tem o técnico Márcio Zanardi, que chegou na Ponte Preta para comandar a Macaca no restante da Série B do Campeonato Brasileiro. VNL, a seleção brasileira masculina conquistou mais uma vitória na Liga das Nações e manteve o 100% de aproveitamento na competição. Jogando diante da torcida no ginásio Nilson Nelson em Brasília, o time de Bernardinho derrotou a Bélgica por 3-1. Após 2 jogos consecutivos, a seleção brasileira terá uma sexta-feira de descanso e retorna amanhã para jogar contra a Sérvia às 11 horas. Ao meu lado, Fábio Scheibe, que acompanhou ontem, né, o primeiro dia de Copa do Mundo. Também tem uma notícia triste, chata, né, para o futebol brasileiro, o falecimento do Brito, né, um tricampeão, um lendário jogador da seleção brasileira, comandada pelo técnico Zagallo. Mas aí, Fabião, primeiro dia de Copa do Mundo ontem, com 2 jogos razoáveis, podemos dizer assim. Fabião, bom dia. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Jogos pelo Grupo A, né, no México, primeiro jogo no lendário estádio Azteca, no México, o Brasil se sagrou tricampeão mundial. E foi um jogo mais animado justamente pela torcida que preencheu todo o espaço, compareceu também. Foi muito legal para ver a torcida mexicana que ama o futebol, a gente sabe disso, né? O México na 3ª Copa do Mundo aí, e o pessoal e a torcida comparecendo. O México que abriu o placar numa saída errada do goleiro da África do Sul, acabou aquela saída de bola moderna, né? Acabou perdendo a bola. O México marcou um gol muito cedo também. Jogo marcado por 3 expulsões, né? A atuação do Wilton Pereira, o árbitro brasileiro, que acabou expulsando 3 jogadores. A África do Sul me pareceu muito aquém, né? Muito devagar demais, um time um pouco mais previsível, não mostrou muitas forças. O México conseguiu marcar o segundo gol também na segunda etapa. Destaque para a Mora, né? O jovem atacante mexicano, 17 anos, foi pedido pela torcida, entrou ontem, um dos talismãs do México também. E o México pode ser que se consiga sair muito bem nesse grupo A aí. Fez a primeira vitória e conseguiria a outra vitória. Boa, Fábio Scheibe, 11 horas 12 minutos. Antônio Lupe, estamos com convidados especiais nesta sexta-feira, 12 de junho, esta Copa do Mundo que está agitando. Eu quero que você apresente aqui os nossos convidados hoje aqui no CBN Esportes. Lupe, bom dia, meu fera! Bom dia, Carlão, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes. Hoje a gente já começa a falar de Copa do Mundo de forma mais quente. Amanhã tem a estreia da seleção brasileira e claro que estamos recebendo aqui um cara que conhece muito do futebol e também fez muito pelo futebol brasileiro, futebol japonês. Nelsinho Batista, ex-treinador, é o nosso convidado. Tudo bem, Nelsinho? Bom dia e obrigado por comparecer aqui na CBN Campinas. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e logicamente, toda a expectativa essa semana é a Copa do Mundo, né? E a nossa seleção. Eu acho que eu particularmente estou otimista até o primeiro jogo, né? Até o primeiro jogo, alguns fatos ocorridos dentro do grupo que a gente acompanha de longe
eu acho que tem assim um saldo positivo. Boa, Nelsinho vai ser o nosso convidado, Vai a ser gente o vai nosso falar convidado. muito de Copa do Mundo, expectativa, o que ele tá achando do trabalho do Ancelotti, essa questão aí de baixas importantes na seleção, né, Nelsinho? Não temos aí força máxima, Estevão, Rodrigo, o próprio Neymar, que não foi 100%, eu acho que são temas aí. Quero falar de seleção japonesa, sabe por quê? Eu, no bolão aqui da empresa, coloquei o Japão como uma das surpresas, pode ser uma das surpresas da Copa. E o Nelsinho tem um trabalho espetacular no futebol japonês. E aí eu vou perguntar pra ele se eu estou certo ou se eu estou errado em ter apostado no Japão como a zebra da Copa do Mundo de 26. Boa, Lupe. O Nelsinho não está desacompanhado. Ele está com o Luiz Nascimento, homem forte da Prefeitura de Campinas, homem do esporte, do nosso futebol amador. E aí, Luiz, tudo tranquilo? Primeiro dia de Copa do Mundo, expectativa para amanhã. Seja bem-vindo aqui no CBN Esportes. Bom dia, amigos da CBN. Realmente, estou na expectativa para amanhã. O coração tá mil, mas o Nelsinho poderia estar lá no jogo de reserva, né? Mas estou na expectativa, eu acho que vai ser um bom jogo. Boa, 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 Luiz. 11 horas 14 minutos, quebramos um pouquinho o protocolo, mas o ouvinte pode participar, mandar perguntas também para o professor Nelsinho. 99186-9070, 99186-9070. O CBN Esportes comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, e a moça do streaming, ela é brava, mas ela é competente a beça, essa Miladipe. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14, um rápido intervalo. CBN Esportes Campinas. – 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Descubra o poder da vida sobre duas rodas. Na Harley Davidson Tennessee, o sonho da liberdade nunca esteve tão próximo. Garanta sua lenda com bônus exclusivo e as melhores facilidades de pagamento do mercado. Não é sobre chegar ao destino, é sobre quem você se torna no caminho. Visite a Harley Davidson Tennessee, faça um test drive e acelere sua história. Consulte condições na concessionária. Desacelere, seu bem maior é a vida. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. 11h16, Mário Quintino, sexta-feira, dia dos namorados, chuvoso hoje, né, o dia, e o trânsito nas ruas, nas avenidas, nas estradas de Campinas e região. Marinho, bom dia, boa sexta. Fala, Carlão, bom dia, boa sexta para você, para todo mundo que nos acompanha. O nosso ouvinte que segue pela rodovia Anhanguera encontra lentidão nesse momento para seguir em direção do interior no trecho de Sumaré. Mais cedo teve uma colisão entre dois veículos no quilômetro 108. Nós não tivemos feridos nesse acidente, mas ainda tem atendimento dessa ocorrência. Atenção, principalmente pela pista expressa. A pista marginal tem condição melhor para você que passa ali pela região do Matão, em Sumaré. Acaba tendo um pouco de reflexo também para seguir em direção da capital paulista. Nesse trecho, a pista marginal também tem condição melhor, ou então seguir já pela rodovia dos Bandeirantes, até atualizando também essa informação que a gente trouxe mais cedo. Falando de Campinas, quem segue pela Rui Rodrigues tem uma ocorrência para seguir em direção do Ouro Verde. Atenção, logo na passagem pelo Campos Elíseos, a altura também da Rua Piracicaba. E pela Rua Piracicaba, a movimentação é maior para quem vai em direção da região central para acessar a Rua Cosmópolis e depois seguir também pela Amoreiras. Carlão. Obrigado, Marinho. 11h18.
Na AutoZone você encontra tudo para o seu carro, moto e oficina. São mais de 70 mil itens para facilitar a sua rotina. Passe na loja mais próxima. AutoZone, zero estresse. Tem Casa Paulista aqui. Ouça agora a Eunice, dona de um novo lar graças ao Casa Paulista. Um sonho realizado, né? Enfim, eu tenho uma moradia. A entrega das chaves para uma pessoa que não tem a tua casa representa um recomeço maravilhoso. É muito importante, é um símbolo muito importante pra gente. Muda tudo, né? É o maior programa habitacional da história de São Paulo. Casa Paulista, a mudança da sua vida. CDHU, Governo do Estado. São Paulo são todos. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. Você está pronto para o próximo nível? Na Omoda e Jayco Germânica, o extraordinário é padrão. Escolha a ousadia do Omoda, com super avaliação e a tranquilidade de 7 anos de garantia. Ou sinta o poder do Jayco. Benefícios extras incríveis e uma supervalorização no seu seminovo. Omoda e Jayco Germânica, a inovação que você merece com a condição que você esperava. Consulte condições da concessionária. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Horas 20 minutos, o intervalo já pegou fogo aqui, Antônio bombando. Lupi. Copa do Mundo, algumas situações envolvendo os clubes do futebol brasileiro. Mas vamos bater uma resenha com o Nelsinho a respeito da Copa. A Copa começou ontem, amanhã tem seleção brasileira e o Nelsinho disse que está otimista. Gosta desse trabalho, Nelsinho, até aqui? Um trabalho pequeno ainda, eu acho que é um trabalho de reestruturação, mas gosta do trabalho, da chegada do técnico Carlo Ancelotti? Bom, eu acho que em termos profissionais é um cara vencedor, né? É o maior vencedor que tem no futebol mundial e ele está conseguindo construir uma base, né? Hoje ele não tem só 11 jogadores, ele tem no mínimo 16, 17 jogadores que ele sabe que ele olha para o banco, ele pode pegar e colocar, como aconteceu nesses dois últimos amistosos, apesar de ser tecnicamente os adversários, né, baixos, né, mas pelo menos viu assim jogadores com determinação, com qualidade. Até o primeiro jogo eu tô otimista, né? Que é o mais porque difícil, eu sou de uma época que eu acompanhei a seleção brasileira em Serra Negra. Em Serra Negra, eu acompanhei, meu pai me levava, eu tinha 16 anos na época, meu pai a seleção fazia a pré-temporada em Serra Negra. Então eu nunca vi uma seleção brasileira sair aqui para a Copa do Mundo com todo mundo achando que estava tudo certo. Sempre existiu polêmica, né? Tanto é que numa das últimas, a de 70, o João Saldanha foi falar que o Pelé não enxergava de noite, o Médici, que era o presidente da República, tira ele e põe o Zagallo. Quer dizer, então, por isso que eu falo, até o primeiro jogo eu estou otimista, entendeu? Mas tem muitos fatores positivos dentro do grupo com o trabalho do Ancelotti. Sim. Bom dia, Nelsinho. Bom dia, Luiz, também. O Lupe já deu uma entrada falando sobre isso também, mas justamente falar sobre o Japão, né? Você tem muita história no Japão, fez muita história, ganhou muito respeito por lá, né, Nelsinho? Sim. E agora a gente vê que o Japão está evoluindo bastante. Inclusive, ano passado até ganhou do Brasil em amistoso também. E quem sabe, né, se o Brasil passando em primeiro, o Japão ficando no grupo mais difícil, junto com Holanda, com Suécia, ficar em segundo, o adversário do Brasil é justamente o Japão. Por isso eu queria que você falasse qual que é a expectativa dos japoneses, né? Você deve ter contato por lá ainda. Se o Brasil realmente enfrentando o Japão vai ter vida complicada nessa Copa do Mundo, caso esteja esse confronto. Eu acho assim que exatamente o Japão está no caminho do Brasil, né? Japão, Holanda. Japão, Holanda ou Suécia, e né? Suécia. Então, eu acho assim, em
dizendo do Japão, o Japão vem com o seu treinador já há 4 Copas do Mundo. É um treinador que jogou nas bases das seleções japonesas, né? Um cara muito sério, que ele era treinador do Hiroshima, e ele começou a aproveitar os jogadores mais jovens, né? Antigamente, os jogadores eram veteranos, né? Hoje não, hoje jogadores jovens e que jogam na Europa. Então não tem mais aquele japonês inocente, aquele japonês tudo, né? que, sabe, ficava preocupado. Não, hoje a personalidade deles é 100%. Então eu acredito, tecnicamente, né? Tecnicamente eles têm condições e taticamente eles são muito disciplinados, né? Lógico que você não pode comparar o grupo do Brasil com o grupo do Japão, mas 90 minutos, sim, quem tiver mais determinação, impor mais, né? Eu acredito que é um adversário difícil. Seria mais difícil do que a Holanda, se a Holanda classificar. É notória a evolução do Japão, né, nos últimos Exatamente. anos. Então eu fiz certo em arriscar no Japão como uma provável zebra. Pode. Eles perderam um volante, o Ataru, que ele joga no Liverpool. Ele parece que foi lesionado, teve uma lesão muscular e está fora. Esse é um líder, é um volante, né? É um líder dentro do campo, né? Não sei qual vai ser a resposta, né? Deixa eu só fazer uma pergunta com o Nelson, aproveitando essa situação do Brasil, que você pontuou que o Brasil tem jogadores muito interessantes. A gente pega Vini Júnior, destaque no Real Madrid, a gente pega Rafinha também no Barcelona. Individualmente, o Brasil tem peças valiosíssimas, né? O que pega, Nelsinho, é que quando a gente coloca esses jogadores num conjunto, a impressão que dá é que ainda falta. Eles não conseguem desempenhar, por exemplo, num conjunto, o que eles desempenham nos clubes. A gente tá falando do Vini Júnior, que foi bola de ouro da FIFA. E aí, com base nessa questão do futebol do Japão, você diz que eles não são, tecnicamente, comparando jogador por jogador, igual ao do Brasil, mas tem essa consciência tática muito bem definida. Até que ponto essa qualidade individual também é um obstáculo para o Ancelotti dar a tradicional liga dentro de campo para conseguir os resultados com bom desempenho? Ele está conseguindo isso, né? Porque ele está fazendo com que a equipe fique compactada, que a equipe toda marque, né? E que a equipe, na hora de ter uma decisão pela qualidade individual, pelo potencial de cada um, está acontecendo, né? Então, eu acho que esse é o detalhe, que é o treinador que fala assim, olha, você tem que fazer isso. E o cara tem que fazer, porque senão sai. Agora, principalmente... Tem muito respeito, né, Ancelotti? Por respeito, exatamente. A folha de serviço prestado do Ancelotti ninguém tem dúvida, né? Então, e outra, todos os jogadores, mesmo que estão na Europa, sabe que a palavra dele na Europa é muito forte. Então, se você não cumprir com ele o que ele está definindo, ele pode amanhã chegar, na hora H ele não faz. Então tá todo mundo empenhado nisso, entendeu? Tá todo mundo, a gente sente isso dos atletas. Esse problema de briga, de entrada mais forte, entrada mais... isso é normal no futebol. Acontece, né? É normal Mundo, em treinamento de clubes. Na seleção não vai ser? Verdade. É ou não é? Sim. Então é normal. Ô Nelsinho, guardadas as devidas proporções, entendendo a época também, a polêmica desta convocação foi o Neymar, né? Então, muitas pessoas, não deve levar o Neymar, que fisicamente ele é isso, ele é aquilo, ele pode dar problema. Outra ala fala não, que ele é imprescindível por tudo que ele representa, tal. Em 90, você tinha uma estrela, né, no Corinthians, que era o Neto. E a gente conhecia o Neto aqui dos tempos do Guarani. O Neto nunca foi um cara fácil de lidar, embora dentro de campo, né, dispensa qualquer apresentação. E você teve muita habilidade em trabalhar com o Neto, tanto é que em 90 o Neto não só foi protagonista do Corinthians, como deveria ter ido à Copa do Mundo, e eu acho que você teve muito a ver com esse crescimento do Neto. Você como um habilidoso com estrelas, como que você entende a situação do Neymar? Como que você acha que o Ancelotti está lidando com a situação do Neymar? Bom, veja bem, a situação com o Neto, Sim. O difícil
é quando você tem um jogador que pode decidir e não decide. Então, o que o grupo já fica olhando estranhamente para ele. Agora, quando você tem um jogador que pode decidir e decide, aí o grupo vai correr para ele. Sim. E foi o que aconteceu no Corinthians. Então, nós conversamos com jogadores, por exemplo, o Mauro, Paulo Sérgio, o Fabinho, o Tupanzinho, o próprio Márcio Volante, falou, nós precisamos correr para o Neto. O Neto não marca, não adianta a gente cobrar ele porque ele não vai marcar. Então, ele vai ficar pronto, né? Ele vai ficar pronto para quando vocês receberem essa bola, a bola tem que chegar nele, a prioridade. Né? E foi o que aconteceu. Por quê? Porque os caras corriam, jogavam a bola nele e ele, ou com a bola parada, ou com a bola, ou com jogadas, ele chegava no gol. Né? Então, ele era um centroavante falso, na realidade. Né? O Tupanzinho fazia o meio-campo, a vez dele, e ele ficava só flutuando para pronto. E um detalhe importante, ele sabia se colocar. Quando roubava a bola, ele recebia. Então, é o caso do Neymar. Sim. Lógico que é diferente, que o Neymar ele tem uma lesão na panturrilha que é muito sério. Para se recuperar dessa lesão não é poucos dias. E às vezes é uma lesão que você vai e volta. Por quê? Porque o perigoso é se sumir a dor. Às vezes a dor some do músculo, mas o músculo não está refeito ainda. Então, você vai para o campo, está tudo bem. Um arranque que você der, ele pode manifestar a dor novamente. Então, nesse ponto, tem essa restrição sobre o Neymar. Agora, o poder, se ele tiver bom, sem dúvida, é um cara que decide. Sem dúvida, levaria. Só fazendo um parênteses, né? Você falou do Neto em 90 também, pela guerra de egos também da imprensa carioca, imprensa paulista, teve aquela guerra também que o Neto não foi convocado para a seleção brasileira justamente em 90, quando fazia o melhor ano da carreira dele também. O Sebastião Lazzaroni acabou não convocando, isso chamou bastante atenção também, mais ou menos um caso parecido de um jogador que acabou não indo para a Copa do Mundo no melhor ano do Neto, né? Sim, sem dúvida. Ele, em 90, pelo que ele fez no Campeonato Brasileiro, ele merecia pelo menos estar no grupo. Sim. Se fosse jogar ou não, aí seria o problema do Lazzaroni, né? Sabe uma coisa que me preocupa um pouquinho na seleção, Nelson? A gente estava até comentando ali, você é um cara que pode falar porque foi um dos grandes laterais do futebol brasileiro, que é a questão das laterais do Brasil, né? Até tivemos uma discussão aqui muito forte na semana passada com o Júlio, que hoje não está aqui, que ele disse que... Porque desde que aprendi futebol, laterais, eles eram utilizados para ajudar o ataque com cruzamentos e, claro, que tendo que recompor para ajudar o sistema defensivo. E na seleção brasileira, pela prévia que vai jogar amanhã contra Marrocos, nós temos Danilo e Alexandro. O Danilo é formado como lateral, foi campeão no Santos, da Libertadores como lateral, mas no longo da carreira se tornou um zagueiro, mas ele não perdeu a essência de lateral. E do outro lado nós temos o Alexandro, que é um jogador que no Flamengo, na minha opinião, não estava demonstrando qualidade para defender a seleção brasileira, mas respeito à convocação dele. Qual que é a tua opinião? Porque eu acho que esses dois laterais eles são muito presos. Mesmo o Brasil tendo pontas, os chamados atacantes de beirada, eu ainda estou com o pé atrás nesses dois laterais, mas também a gente não tem tantos à disposição. Eu citei o Mateuzinho do Corinthians, que eu gosto muito. Ele é um lateral muito aguerrido. Enfim, te preocupa também essa questão dessa mudança de característica dos laterais? Sim, me preocupa bastante, porque hoje o lateral ele faz parte da criatividade. Não é? Ele não é só o marcador. E pelo que a gente está vendo, principalmente do Danilo, ele vai ser só marcador. E vai ser aquele cara que vai chegar no máximo na intermediária ofensiva. Ele não vai passar para ir na linha de fundo e fazer um cruzamento, porque ele não vai ter condições de voltar na velocidade. Sim. Se ele fizer isso, ele não aguenta 45 minutos. Então eu acho que realmente, nesse ponto, até agora, ele não tá sendo uma definição boa, né? E com a saída do Wesley, ele trouxe um volante, ele não trouxe um lateral, um específico da posição. Foi o Ederson, né? O Ederson, o Ederson. Então, realmente,
me preocupa. Pelo lado esquerdo, eu acho que é um jogador experiente, né? Que sabe a hora certa de ir, tem condições de ir. Não é aquele lateral que vai sair toda hora, mas é um lateral consciente, né? Poderia ter um lateral de mais velocidade? Sim. Poderia, por exemplo, o Kaique do Cruzeiro. Eu acho um lateral atrevido, um lateral que vai para frente e volta. Então, eu tenho também minhas dúvidas na direita, com o Danilo ou com o Ibanez, ou com quem ele pôr ali, não vai ser um lateral. Fabinho também falam, né, que já fez essa função lá atrás. Não, eu acho que aí vai ser improvisação. Sim. Ô Nelson, pegando carona que o Lupe disse com relação a laterais, né? Não estamos revelando, né? O Mateuzinho já está aí há algum tempo. Sim. Acho que a revelação é o Kaique, que você disse, que acho que é a segunda temporada dele, né? No Cruzeiro, assim, entre os profissionais. E já passando para os meias. Eu sou um apaixonado por meias. E infelizmente no Brasil a gente não tem mais os meias pensadores, os meias de organização. Tudo bem que o futebol mudou, né? O futebol já é jogado num espaço mais curto. Acho que não tem sequer espaço para esse meia, um estilo Ganso, vamos dizer, né? O cara que pensa e tal. Clássico, né? O meia é clássico. Mas por que nós não temos, mas por que os argentinos têm, Nelson? Ó, você pega argentinos que sequer foram para a seleção. Você pega o Garro, me ajuda aí, Fabião. O Almada, né, do Botafogo e tal. Seleção, tem o Uruguai, que é o Arrascaeta, que já está numa certa idade. Mas o porquê que o Brasil hoje ele não revela esses meias e os nossos rivais, eles têm aí, balança a árvore e cai um meia? Olha, é uma pergunta bem feita e difícil de responder, né? Pelo menos eu acho assim, né? E nós começamos... eu lembro, na minha época de garoto, eu lembro que jogava no Palmeiras o Dudu, só de volante, só ele marcava. Sim. E o Ademir da Guia só jogava, né? No Corinthians a mesma coisa, no São Paulo. Hoje a preocupação é pôr 2, 3 volantes, né? E o meia. E você fica sem criatividade, né? Então, e quando você tem um meia de habilidade, como o Brasil tem, eles põem pelo lado, né? Então nós copiamos, né? Quando a Europa copiava o Brasil. Sim. Agora o Brasil é que copia a Europa. Por quê? Porque você não tem mais aquele meia por dentro, aquele meia criativo que dá o último passe pro atacante, né? A bola fica flutuando de um lado para o outro, difícil de acontecer um passe vertical. Quem? O Matheus Pereira do Cruzeiro, acho que a gente pode... Esse sim, seria o Matheus, seria assim um jogador que até foi falado, preterido, né? Foi comentado, acho que ele estava na pré-lista, né? Sim. Estava na pré-lista. Mas é muito difícil você dizer isso, sabe? Por que não tem um meia, né? Eu acho que o Nelson até vai concordar comigo também, porque é justamente isso que a gente fala aqui também bastante, né, Carlão? Os times, os clubes estão priorizando justamente o produto para venda, né? Pensando na Europa, eles acabam formando jogadores com velocidade, que é aqueles que marcam, voltam para marcar, os ponteiros, né? Quando a gente fala, os antigos pontas, como diz agora, os extremas, né, que correm, fazem a função de lateral também, acabam não priorizando a meia, e os jogadores que começam na base já com esses fundamentos acabam sendo levados ao profissional, sendo como vitrine, né, para a Europa. Um caso emblemático, a formação do Estevão no Cruzeiro é uma formação de meia. E na própria base do Palmeiras ele vai como meia. E aonde ele foi colocado? Alçado como profissional na ponta. Na direita. Mas você ganha na qualidade dele do 1 contra 1, mas não perde, não atrapalha, Você perde a ligação com o atacante. Né? Você perde essa ligação, porque quem tá colocando essa bola hoje nas últimas ou na primeira linha de ataque? Os zagueiros. Né? Lançamento longo. Você faz uma ligação dos 2 zagueiros com ou um atacante ou um lateral, ou você avança os 2 lateral e traz um volante no meio dos 2 zagueiros. Aquela saída de 3, e aí a saída de 3. Então quem está tentando passar essa bola para chegar no ataque é os zagueiros. E o zagueiro, que a gente fala hoje, o zagueiro construtor, a gente tem aqui no Brasil, acho que é o Léo Ortiz que faz melhor isso. O próprio Léo Pereira um pouco, mas o Léo Ortiz, eu acho que em termos de qualidade ele tem mais.
Agora, é muito pobre a gente deixar na mão de um zagueiro, né, Nelson? Sim, lógico. A armação de um time. É que eu falo, essa bola chega na intermediária ofensiva, né? Mas ela fica flutuando de um lado para o outro, né? De um lado para o outro, quando ela não volta para o goleiro, né? Sim. Porque a hora que você apertou o zagueiro volta pro goleiro, né? Aí tem o chamado goleiro saber jogar com os pés, né? É, exatamente. Como, você viu ontem a África. Como você falou, né? Agora o goleiro é obrigado a jogar, isso, né? Então fica complicado, né? E aí você tocou no assunto, eu não, cara, pegando um eu não aguento, outro, né? Porque é assim, eu acho bonita essa saída, né? Vai um Fernando Diniz, o Guardiola, né? Numa outra esfera. É muito bonito, mas não é arriscado, assim? Sem dúvida. Vamos supor, principalmente quando é um time Copa do Mundo ontem. Pô, o jogo tá 0x0, professor. Tá 0x0, tá conseguindo levar a partida contra os donos da casa e com 9 minutos você vai dar essa saída e você perde, né? Toma o gol diante dos donos da casa. Tudo aquilo que foi conversado no vestiário na semana vai por água abaixo. Você tá perdendo o jogo com 10 minutos. Não tem. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que a ideia... Lógico, sair jogando é muito importante, porque você sai jogando de trás, mas sem utilizar o goleiro. O goleiro é uma válvula de escape. E quando essa bola for para o goleiro, principalmente, ela tem que... É porque o time adversário vem vindo em cima de você. Então você tem que fazer essa bola cair nas costas da linha do adversário, não na frente da linha do adversário. E acontece isso, porque estão insistindo em sair jogando, e saindo errado, né? O futebol mudou muito, né? Também teve outro jogo ontem também, não sei se o senhor acompanhou também, né? O senhor da Tchequia, né? Agora fala Tchequia. República Tcheca, não é, mas é Tchequia agora. Tchequia e Coreia do Sul. O primeiro gol da Tchequia sai de um arremesso lateral, dos jogadores cobrando lateral, para ver como o futebol mudou bastante. Isso foi muito criticado lá em 2016, quando o Palmeiras do Cuca usava isso. Foi até apelidado Cuca-Ball. E ontem o primeiro gol da Tchequia sai aí justamente de um arremesso lateral na área. Um cara parecia um escanteio realmente, mas hoje acontece o seguinte, né? A bola parada hoje ela é muito importante. Você tem que ter realmente muitas decisões, né? Ali, muitos... Por quê? Porque o lateral, por exemplo, você pega um lateral, você joga o lateral, tem atleta que joga o lateral na marca do pênalti. Não, o gol ontem foi assim, jogada, parecia um escanteio. O escanteio, por exemplo, é um escanteio que você tenha o posicionamento, tudo isso é trabalhado muito hoje em dia, né? E também de umas décadas para cá. Então, essa atenção é que, às vezes, acontece de você tomar um gol de bola parada. Pois é. Né? De lateral. Você já pensou você tomar um gol de lateral? Copa do Mundo aí, ó. Copa do Mundo. Professor, no seu tempo, você era um lateral. Como que você cobrava o lateral? Tá louco? Foi o Nelson Batista, pô. Tá louco? Lateral é aqui, ó. Você sabe que... Não, mas você sabe que... Lateral é aqui, pô. Nós tínhamos um professor de educação física na Ponte Preta. Ele fazia a gente dar lateral com a bola... A Medicine Ball. Nossa, quer dizer... Quantos quilos Nelson tinha? Uns 4? Tinha uns 3 quilos. Mais Nossa. Aquele é couro mesmo. Bom, precisamos liberar Nelson Batista. Papo bom. Ó, a gente ficaria aqui até às 4 da tarde falando de futebol. É uma aula. Nelsinho, palpite para a estreia Brasil e Marrocos amanhã. 2x0 Brasil. 2x0. Anota aí que eu vou fazendo meu bolão. Professor, ele tá otimista só até o jogo de amanhã, hein? E o Luiz? 2x0... 40 e 41, 2 gols do Endo que vai vir do banco do reserva. Que isso, já deu até o tempo. Sim. Aliás, né, Luiz, pra quem tá acompanhando a CBN, vai ter um evento muito legal lá na Arauto da Paz, a Arena Torcedor, um imenso telão, uma parceria da Prefeitura também com o Grupo EP aqui da CBN. O convite está feito, né, para acompanhar o jogo lá. É uma arquibancada montada ali na Arauto da Paz para curtir esse jogo, né? Isso mesmo, com toda a segurança, vai ter o pessoal ali tomando conta e a torcida está toda convidada. Boa, amanhã, é estreia do Brasil. Uma arquibancada fora do estádio. É isso aí. Nelsinho, obrigado pela participação, obrigado também ao Luiz Nascimento aqui da Prefeitura e vamos torcer pro Brasil aí trazer esse Hexa, né, Nelsinho? Se Deus quiser. Valeu, gente. E vem projetos novos aí, viu? Comando do Nelson Batista logo. Ah, é? É, projetos. Aí sim, Nelsinho. Aí, dá um spoiler aí, dá um spoiler aí. É um evento, é um presente do Nelsinho
para a comunidade de Campinas. Aí, coisa boa. Valeu, gente. Valeu, professor Nelsinho. Valeu, Luiz. Valeu. A gente vai para um rápido intervalo, 11h43. Daqui a pouco a gente volta com muito Seleção Brasileira, a preparação do Guarani amanhã, que pega o Caxias, e a Ponte, que vai a Caxias enfrentar o Juventude. CBN Esportes Campinas. Na BMW Motorrad Germânica sabemos que a estrada não é apenas um caminho, é onde a sua vida realmente acontece. Mais do que motos, entregamos liberdade para ir mais longe, transformando cada destino em uma memória inesquecível. Garanta sua BMW com taxas a partir de 0 e valorização do seu seminovo. Passe na BMW Motorrad Germânica e faça um test drive. Sua próxima aventura começa aqui. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro, você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o Vôlei Renata anunciou a primeira contratação de forma oficial para a temporada 2026-2027. O sotaque argentino vai ficar mais forte lá pelos lados do ginásio do Taquaral. O ponteiro Jean Martinez, que estava atuando no futebol da França, é o primeiro jogador oficializado para o projeto. O Jean Martinez está em Brasília, disputando a VNL pela seleção da Argentina, sob o comando de Horácio de Leu, também argentino. Agora, o Vôlei Renata conta com Horácio de Leu, o Bruno Lima e Jean Martinez. É a primeira cara nova do projeto para a disputa de 2026/2027. Em clima de jogos, o Iga Atacado preparou ofertas incríveis para você comemorar com economia. Confira. Refrigerante Fanta Uva, Fanta Laranja ou Sprite 2 litros, R$ 7,79. Empanado Big Chicken, perdigão tradicional ou com queijo congelado 1 kg, R$ 28,90. Cerveja Heineken 5 litros, R$ 89,98. Bisnaguinha Premium 300 gramas ou pão de forma panko 500 gramas, exceto integral, R$ 7,98. Corra! Ofertas válidas até 15 de junho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Se beber, não dirija. Descubra o poder da vida sobre duas rodas. Na Harley Davidson Tennessee, o sonho da liberdade nunca esteve tão próximo. Garanta sua lenda com bônus exclusivo e as melhores facilidades de pagamento do mercado. Não é sobre chegar ao destino, é sobre quem você se torna no caminho. Visite a Harley Davidson Tennessee, faça um test drive e acelere sua história. Consulte condições na concessionária. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Venha conhecer o novo Pulse Drive 1.3 2026 0 km a partir de 95.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 37722000. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. 11h47, acho que eu até falei na abertura do programa alguma coisa aí, né? Mas não custa
relembrar e homenagear, né, o nosso zagueiro da seleção do Tri, o Brito, que faleceu ontem, né, justamente nesse período de Copa do Mundo, e num período que a série do Tri está fazendo muito sucesso, né, na Netflix. E ontem perdemos Brito, Fábio Scheib. Exatamente, até um pouco depois da estreia no Azteca, onde ele conquistou o tricampeonato mundial. O Brito jogou muito, fazendo uma ótima dupla de zaga com o Piazza também. Brito faleceu aos 86 anos, estava no Rio de Janeiro, internado desde o mês passado por um quadro de pneumonia. O Brito, que tem muita história no Vasco da Gama, seu clube de coração, jogou mais de 400 partidas pelo Vasco da Gama, também jogou no Corinthians, mas acabou falecendo. Infelizmente, é mais um dos tricampeões que falecem, é o 7º já, e além do Zagallo também, que era o técnico da seleção brasileira também. 7 jogadores já faleceram. Brito, infelizmente, ontem, aos 86 anos, nos deixou, mas com muita história no futebol. Ele era caracterizado, né, Carlão, para quem não é da época também, pela sua velocidade e pelo porte físico também, ele né? era viril, né? Viril. E fez muita história, principalmente, como eu disse anteriormente, na dupla de zaga com o Piazza, que conquistaram esse tricampeonato. Deixa saudades também. É mais um nome da história brasileira que se vai, mas que deu muito para a seleção canarinho, né? Ontem eu estava lembrando, após a situação do Brito, quem que já se foi? O Félix, Carlos Alberto... Brito, Carlos Everaldo, Alberto, o Pelé, né? Pelé, 5 no time titular. titular. Aqui vai, além do Zagallo, né? O Zagallo, que acabou... Que era o treinador. Eu já vou te falar. Mas o Brito era um cara viril, um cara forte, né? Que se destacou muito no Vasco da Gama. 400 jogos no Vasco da Gama, né? Ó, tem aqui, vamos falar quem que aconteceu. Dos 22 convocados em 70, 7 jogadores já morreram, além do técnico Zagallo. Félix, Carlos Alberto, Fontana, Everaldo, Joel Camargo e Pelé também já faleceram. Portanto, deixaram história, né, com o tricampeonato lá no México. Essa seleção que marcou época. Quem tiver a curiosidade, no Netflix tem, aliás, várias séries, né, sobre futebol estão sendo lançadas nesta época de Copa do Mundo. 11h50? Já podemos? Podemos. Então vamos lá. Claro. Vamos falar da macaca. O senhor tem um desabafo e com... Não vou fazer desabafo, não. Não vai? Não, então tá bom. Mas pode chamar atenção, viu? Porque... Que, pelo amor de Deus, cara. A gente se organizou tanto, né, pra... Porque o que acontece? A assessoria de imprensa da Ponte, ela manda o convite de entrevista coletiva de forma individual, né? E não no grupo, que tem um grupo chamado Ponte Press, né? E hoje, me esforcei tanto, fui lá e muda jornal e entrei mais cedo e fui pro estádio, igual tinha me avisado a assessoria. E aí eles mudaram pro CT, e aí quando muda a entrevista você precisa avisar individualmente. Então eu não fui avisado, então infelizmente não compareci à entrevista, mas às vezes foi um deslize, né? Eu acredito que pode ter sido isso. Enfim, vamos seguir o barco, porque Márcio Zanardi foi apresentado hoje no CT do Jardim Olina, onde comandou a segunda atividade. Ontem ele já comandou um treino sob o comando da Ponte Preta, visando o duelo contra o Juventude, que acontece no domingo às 11 horas da manhã, lá em Caxias do Sul. A Ponte que não vence há 6 jogos. E na entrevista, Zanardi falou a respeito dessa chegada, do porquê aceitou o desafio e também desse momento perigoso que a Ponte vive na parte financeira. Cara, eu sou aqui de São Paulo, né? O que me trouxe vir aqui para Ponte Preta é o desafio, é o tamanho dessa camisa. A gente sabe o quanto esse time é grande e o quanto é importante estar aqui no cenário de São Paulo, do Brasil. A Série B é um campeonato muito duro, é um campeonato hoje aí que tem um nível de atletas e treinadores muito importantes. Então, assim, sempre quando a gente recebe algum convite, a gente fica muito lisonjeado, e eu sou um cara de desafios, né? Então, com certeza vai ser um grande desafio na minha carreira e estou muito feliz com esse convite. Com certeza, né? O problema ele está aí, a gente já sabe dos problemas que acontecem. A gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter inteligência. Os jogadores saíram. Ontem eu tive uma conversa com todos os atletas aqui. Eu fui recebido muito bem. Eles estão acreditando muito no meu trabalho, da minha comissão. O problema está aí. Não adianta a gente ficar também colocando
só a desculpa no resultado, porque os jogadores são muito comprometidos. A gente está vendo aí a torcida apoiando, os jogadores correndo, mas a gente precisa mudar o cenário, principalmente de trabalho. Eu só acredito no trabalho para que a gente possa mudar esse cenário. Então, o problema está aí e eu aceitei o desafio. E a gente não vai ficar falando de salário, a gente não vai ficar... Isso é muito complicado, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar no juventude, a gente tem que mudar o nosso nível de comprometimento dentro do jogo, entendeu? A minha ideia aqui, primeiro, a gente tem que parar de tomar gol, a gente tem que competir demais e a gente tem que buscar a vitória. Só assim as coisas vão mudar. E para o primeiro jogo contra o Juventude, o Zanardi não vai contar com 3 jogadores. O Lucas Cunha, zagueiro, o Barcelos, lateral esquerdo, e o Potker, atacante. Estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Márcio Zanardi, com um discurso bem parecido com o Rodrigo Santana, que não aguentou, não. É um discurso forte, realmente. Eu acho que o elenco precisa de tudo isso que o Márcio Zanardi disse, né? A competitividade, o trabalho, o comprometimento. Agora, ao mesmo tempo que a gente fala da necessidade do grupo absorver tudo isso, aí não tem como escapar do extracampo. Eu acho que se a diretoria ela der o mínimo de estrutura para esse time, eu acho que a Ponte tem condições de brigar para escapar, tá? Porque o time é limitado com salário ou sem salário, é um time muito fraco, né? Mas eu acho que pelo menos com os salários em dia ou com os salários ali, pelo menos perto do ideal, eu acho que a Ponte tem condições de brigar, de lutar, né, de ralar o bumbum no chão. Fora isso, vai ser muito complicado mesmo com o Zanardi. Acho que a Ponte precisava, sim, de um comando. Toda a minha solidariedade ao Edson Boaro, toda a minha solidariedade aos funcionários, mas a Ponte precisava de um treinador de fato. E eu acho que esse treinador pode ser o Márcio Zanardi, que também não vive um bom momento, né? Então, juntando estas duas necessidades, a gente espera que a Ponte possa corresponder. Porém, a diretoria tem que dar o mínimo de estrutura. Senão é mais um que chega com um discurso forte, daqui 2, 3 semanas ele não vai aguentar mais e vai largar. A gente falou até ontem, né, que essa parte mental dos jogadores da Ponte está chamando bastante atenção. Pode ser que o Zanardi consiga justamente agora chegando, dar uma oxigenada nos jogadores aí, que há muito tempo a gente sabe que tem esses problemas extracampo, principalmente com a falta de pagamentos, né? E consiga alavancar aí, mas tem que ser cumprido a risco justamente quais são as obrigações da diretoria, né? Pagar os jogadores, deixar um mínimo de condições para eles poderem desempenhar dentro de campo, né, Carlão? Boa, Fábio Charbe. 11h55, já vamos então descer a avenida, porque amanhã o Brinco de Ouro vai pulsar, tem Guarani e Caxias, luta pela liderança do campeonato. O Guarani lidera, o Caxias tá ali, querendo dar luz alta, mas o Bugre é muito forte no Brinco de Ouro e amanhã, às 11h, recebe o time gaúcho, Lupe. E o técnico Hélio Cizenando deve manter o mesmo time que venceu o Amazonas por 5-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O treinador fez até alguns testes durante essas 2 semanas que ele teve para trabalhar a equipe, porque no final de semana passado o Guarani não entrou em campo, né? Jogou pela última vez aí no dia 30 de maio, se não me engano, né? Bem pertinho aí, 31 de maio, porque dia 1º foi contra o Amazonas, né? Então, o Guarani, ele teve um período longo para trabalhar. Ele testou Maranhão e Lucas juntos, numa possível aí junção de camisas 9 em uma provável formação pro decorrer dos jogos. Também testou aí novamente o Herbert, né, na vaga do Isaac, ou seja, acrescentando mais um jogador de ataque, mas mesmo com todos esses testes, a tendência é da manutenção da equipe que venceu o que venceu o Amazonas, com o Kaique França no gol, né, o Kaique França continuando aí como o goleiro da equipe do Guarani. Na lateral direita, a presença do Rian deve ser mantido. Maurício Antônio, que foi liberado pelo departamento médico, Jonathan Costa e o Emerson também liberado, lembrando que o Emerson e o Maurício Antônio saíram no primeiro tempo contra o Amazonas, mas não devem ser problemas. Meio campo com William Farias, Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo, Cachoeira e Maranhão. É o provável time do Hélio Cizenando
para os embalos de sábado de manhã, hein, garotinho? Porque a noite é brasa. A noite é brasa. Brasa não é Brasil, perdão. Pelo amor de Deus. Desculpa, falha no engano. De manhã é o Guarani contra o Caxias, uma vitória do Guarani, aquele belo almoço gostoso, e depois a concentração para o jogo da seleção. Boa notícia, esse repeteco, né, de escalação. 3 vezes, né? A terceira vez que isso pode acontecer. Isso é muito bom, né? O trabalho do Hélio Cizanando, tá vendo, gente? Futebol, às vezes, é um pouquinho de paciência, um pouquinho de resiliência, a coisa vai engrenar, como engrenou no Guarani. Acho que a vitória sobre o Amazonas foi um carimbo de que o Guarani tá forte realmente na luta pelo acesso. Como eu disse até pro presidente, né, pro Rômulo Amaro, é tomar um pouco de cuidado nesse extracampo, né, para não dar uma escorregada como deu na última semana, com direito a atrasos de direitos de imagem. Eu acho que se o Guarani conseguir deixar a casa em ordem, e tem tudo para conseguir, porque tem estrutura para isso, eu acho que dentro de campo esse time que foi montado tem tudo aí para corresponder. Mas tem o Caxias, que é um adversário chato, Fabião. Exatamente, Carlão. Vou fazer a função do Lupe aqui hoje, Lupe. Vou ler os ouvintes, estão mandando mensagem aqui pra gente. Favor, pode ficar à muita vontade, gente participando, principalmente com a entrevista do Nelsinho Batista. A casa é Batista. sua, pode entrar, Fabião. Tá, muita gente gostou da entrevista com o Nelsinho Batista. Aqui tá o Eduardo. O Eduardo, Nelsinho e família Batista foi sempre muito bem recebida na Toca do Lobo, do finado Elias. Tá falando o Eduardo Costa aqui. Um abraço pra ele. Participou conosco também. O Alexandre Ananias, de Valinhos. Obrigado por realizar tanto na nossa querida Macaquinha como jogador e técnico. Tá mandando um abraço também aqui ao Nelsinho. Será transmitido a ele. Quem tá conosco também aqui é o Rafael Fernandes. Bom dia, amigos. Excelente entrevista com o professor Nelsinho. Muita gente gostou, viu, Carlão, da entrevista aqui. O outro que está mandando mensagem é o... Deixa eu ver. O Jefferson de Paulínia. Sou fã do Nelsinho sempre. Que saudades do passado. Nelsinho, Toninho Oliveira, Heitor, Jair Pisserni, Edson Abobrão. Tá mandando aqui o grande Jefferson de Paulínia. E pra fechar aqui... Pode ir, se tiver mais, tem... Me desculpe esse novo técnico da Ponte. Muita hipocrisia. Falar como falou, sendo que exigiu uma antecipação salarial de 3 meses. Tá criticando aqui o Zanardi. Mal chegou. Tem torcedor criticando já. O dele está garantido. Você acredita que como o nosso elenco recebe esse tipo de coisas? Você acredita que como o elenco... recebe esse tipo de coisa? A gente não sabe na realidade Messias, como foi o acerto, né, porque do Zanardi. Assim, provavelmente ele deve ter recebido. Sim. Você não vai sem nenhuma garantia, né? Talvez a diretoria da Ponte tem tentado também, né? Pagou ali, se não me engano, 2,5 milhões, 3 milhões para aliviar. O goleiro Diogo Silva falou pagou um mês. Tá tentando. Mas o que me pega, sabe o que é, Carlão, Chaib e ouvintes do CBN Esportes? É o discurso, cara. Assim, eu super entendo. O Zanardi tá chegando agora e ele tem que falar de mudar a chave, de deixar esses problemas de lado. Esses problemas não ficam de lado. Não tem como. A gente tá vendo de perto que os caras estão sofrendo, os caras estão... Até pra analisar, né, Lupe? Às vezes a gente quer sair. Isso. Né? Vamos supor, que nem domingo eu vou fazer o jogo contra o Juventude. Pô, eu quero falar do jogo, quero falar do duelo contra o time gaúcho, das alternativas que o Zanardi pode encontrar e tal. Mas não tem como, tá ali, tá ligado, uma coisa é ligada à outra. E por que eu falei que o discurso dele é semelhante ao do Rodrigo Santana? O Rodrigo Santana chegou também com o mesmo discurso. Esse problema é um problema da diretoria, os jogadores precisam estar focados, a gente vai cobrar o empenho e tudo mais. O dia a dia é diferente, a palavra né? cobrar, ela já não se aplica na frase, porque a cobrança tem que ser feita na diretoria, para pagar o salário dos jogadores, para que eles tenham uma cabeça apenas na Ponte Preta. A gente percebe que nesse momento eles não estão com a cabeça apenas na Ponte Preta. E isso pesa também numa tomada de decisão. A gente às vezes critica, vou dar um exemplo aqui, o Lucas Cunha saiu jogando errado. A gente não sabe o que tá passando na cabeça ele não do tá cara. A cabeça dele tá... Ele até está pensando naquele momento, no que ele tem que fazer. Mas talvez a semana de trabalho tenha sido tão ruim, tão complicado, tão difícil, assim, que no jogo desfoca, eu acho que nós não podemos criticar o Zanardi, porque o discurso é esse. Sim, ele tem que chegar com esse discurso. É que o torcedor... Mas é que o último discurso foi semelhante e o Rodrigo Santana não conseguiu. Quer ver outro exemplo? O Baianinho também, aquela cotovelada que ele deu no jogador do Cuiabá. O cara não tá tem com a como cabeça fugir. em outro lugar, velho. A gente até quer fugir do assunto, mas não tem como fugir do extracampo da macaca. Lembrando que hoje tem arena, hein? Hoje tem arena, tem várias coisas. Tem várias né? atrações. Tem jogo, Canadá e Bosa no mesmo sorteios, horário. Canadá e Não, Bósnia. mas o melhor é o Arena. Não, mas o melhor é o Arena. Aqui, porque vai ter real. sorteio de muita coisa. Valeu, gente. 12:02, então fique ligado, a gente volta.